Boa noite, igreja. Agosto é o mês da Juventude Batista. Então, preparamos este culto com muito amor. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque estamos na casa do Senhor. Obrigado pelos adolescentes, jovens da igreja e seus líderes. Aceite o nosso culto que preparamos. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Eu vou ler o versículo que está no boletim, mas vocês não têm boletim, então vai ser projetado. Todos juntos. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, cumprimente o irmão ao seu lado.
Agora teremos um momento de intercessão e agradecimento com a irmã Cristina Correia. Antes de orarmos, eu quero dar alguns avisos. O primeiro aviso é que nós reiniciamos a tarde de oração com as mulheres. Então você que tem um tempo livre e pode estar aqui às 15 horas, às quintas-feiras, até o final do ano, temos momento de oração. E se você não pode vir, passe um papelzinho dizendo, ore por isto, por isto. Você tem esse privilégio de poder passar para as mulheres momentos que você está passando na sua vida e que essas mulheres estão aqui em oração semanalmente. Também teremos uma tarde de oração no próximo sábado, a partir das 14 horas até as 15 horas. Sábado é um dia muito gostoso para você orar, porque... Isso, das 14 às 17, isso. Então, é a tarde de oração, não é vigília, é uma tarde de oração. Nós temos muitos motivos para orar ao Senhor. E no próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós temos o Café dos Papais. Se você tem o seu papai que não é membro da igreja, convide. Ele possa estar aqui e vai haver um café muito gostoso, muito bem preparado. E após o café, nós teremos um culto especial destinado aos pais. E eu gostaria agora de um momento de oração. Também precisamos orar, meus irmãos, pela Iracema, a Sônia, 3 Sônias, né? Que nós temos aqui nesse de oração, a Rose Brancaglione, a Henriqueta e vários outros irmãos que precisam de oração. E se você nesse momento tem algo para pedir ou tem algo para agradecer, vem aqui à frente porque nós vamos orar e interceder. A bênção não está na oração, a bênção está no Senhor. O Senhor vai derramar as suas bênçãos. Então você pode vir aqui, se você tem um pedido a fazer, ou vários pedidos, ou se você tem um agradecimento, algo que Deus fez na sua vida e que você quer dizer obrigado ao Senhor, esse é o momento. Mas não significa você que ficou aí sentado, então você vai fazer um favor, você vai olhar para cada pessoa que está aqui à frente e escolha uma delas, ou várias, porque você diz, eu vou orar por essa pessoa nessa semana, porque às vezes nós necessitamos de alguém que nos sustente em oração. Então você olhe para essas pessoas, porque elas estão necessitadas ou agradecidas ao Senhor. E nós vamos ficar de pé, porque nós vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Nós viemos aqui nesta noite com o nosso coração agradecido para adorar ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. E não só por isso, Senhor, nós viemos aqui para adorar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor nos libertou nessa semana que nós nem percebemos, mas o Senhor deve ter nos livrado de muitas situações. Também queremos nesta noite, Senhor, agradecer tudo que temos recebido das Tuas mãos, a provisão, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola, tudo aquilo que fazemos, Senhor, vem das Tuas mãos. Eu sei, ó Deus, que nós estamos vivendo dias muito difíceis. O nosso Brasil está vivendo uma crise muito grande, mas o Senhor nunca está em crise. O Senhor não é um Deus de crise, o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor pode tornar o impossível possível. O Senhor pode nos dar vitória, Senhor. E nesta noite, os irmãos estão aqui à frente, porque eles têm umas necessidades nos seus corações. Eles têm algo a pedir, Senhor. Talvez saúde, talvez paz, solução para os conflitos na sua vida. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor olhe para cada coração, para cada pedido que está aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. Também há pessoas aqui para agradecer. Eu mesmo estou para agradecer a bênção do Rafael. Ele esteve com uma cirurgia e ele está muito bem. Isso aí é bênção do Senhor. Mas só isso, ó Deus, muito mais nós temos que agradecer.
O Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um bondoso, um Deus que sempre ouve e responde às nossas orações. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, porque o Senhor disse que o necessário não nos faltaria, e isso é verdade. Por isso, Senhor, nós dedicamos este culto em louvor ao Senhor e oferecemos esses nossos irmãos, as suas necessidades no teu altar. E cada irmão que passou por uma necessidade, seja de enfermidade, uma necessidade material, de uma solução de um problema, o poder está nas tuas mãos. Nós buscamos somente o Senhor, porque só o Senhor pode solucionar. Fica conosco, Senhor, neste culto, porque nós o oferecemos a Ti como cheiro agradável ao Senhor. Fica conosco agora nessa nova semana que vamos iniciar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos e cremos num Deus que sabe todas as coisas e que vai nos conduzir. Por isso, Deus, nos colocamos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu gostaria apenas de dar um testemunho. Teve uma vez que eu estava, não ainda aqui na igreja, eu estava na igreja do Ipiranga. E nós estávamos num culto normal. E no meio do culto, um diácono me chamou. Irmã Cristina, vem aqui à frente orar. Eu achei assim estranho, porque não estava no programa, na ordem do culto, a oração. Mas eu vim, porque eu obedeci, né? E eu vim à frente e orei, e comecei a orar, e Deus me dando palavras, e eu pedindo muito pelo meu filho Rodrigo. Deus abençoe meu filho Rodrigo, ele não estava no culto, e eu orando, e terminei a oração, fiquei em paz e fui sentar. E quando cheguei em casa, eu recebi a notícia de que ele tinha sido assaltado junto com a namorada. E o rapaz deu um tiro neles, no carro, e o tiro passou de um lado para outro e não aconteceu nada com ele. Então, às vezes, quando a gente vai e ora, e Deus nos impulsa a orar, é porque Ele necessita que você esteja na presença do Senhor. Então, às vezes a gente está até no culto aqui, e se alguém deseja orar, não que vai vir à frente, mas ore no seu lugar, porque o Senhor faz milagres. O Senhor conhece as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós sabemos que o inimigo está furioso e ele quer tirar a alegria da nossa fé, a alegria da nossa salvação. Não deixe que ela se vá. Ela pertence ao Senhor. Por isso, estejamos em oração. Deus abençoe. Agora teremos o hino do HCC 444, Conta as Bênçãos. E em seguida eu peço a Vinícius Killer a orar, a fazer a oração de agradecimento. E os dízimos e ofertas também. Isso, ele falou bem baixinho, mas é o momento da entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu aprendi que nós nunca devemos vir com as mãos vazias para o culto. Devemos trazer sempre a oferta. Se não é em dinheiro, é a nossa própria vida. Porque é a maior oferta que Deus quer de nós, é a entrega da nossa vida. Vamos cantar, Conta as Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas lindas são, recebidas da divina mão. Contas cada vez, hás de ver surpresa
Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Hoje vem surpreso quando Deus já fez. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Quero te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram apresentadas aqui para o Senhor. Quero te agradecer porque as pessoas vieram aqui de coração, em que o Senhor possa abençoar a vida delas e de suas famílias também, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar novamente, todos juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. Agora teremos a oração com as crianças. Convido todas as crianças a vir aqui. E eu convido a irmã Ruth Cruz a orar por eles. Vamos orar então mais uma vez, vamos abaixar nossas cabeças. Querido Deus, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, podendo louvar e bendizer teu santo nome. Lhe agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de poder te cultuar. Lhe agradecemos, Senhor, porque nos amaste primeiro. Que nós possamos ser como essas crianças pequeninas, de coração sincero, para te louvar e te adorar. E lhe rogamos agora em especial pela vida de cada criança, que elas possam aprender um pouco mais sobre ti, que elas possam te conhecer, que elas possam receber Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E que até quando envelhecer, Senhor, eles não se desviem dos teus caminhos. Continua conosco, falando aos nossos corações, através deste culto. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. É o que lhe rogamos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, no nome precioso de Jesus. Amém. Crianças podem ir para o cultinho. Agora teremos a inspiração musical com o Henrique e a Charlotte.
Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Não existe amor maior. Não existe melhor amigo. Ele realmente se importa comigo. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Ele preferiu morrer para que eu pudesse viver. Lá na cruz ele se deu. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Eu poderia procurar pra sempre. Sei que não iria. Nossa, um amigo igual a meu Jesus. Ele vai melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo Agora teremos a mensagem de Deus com Wesley. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Uma graça que está sobre as nossas vidas todos os dias, não é verdade? E se não fosse por ela, nós nem estaríamos aqui. O mês dos jovens começou, hoje em especial o culto dos adolescentes. E eu já não sou mais tão adolescente assim, mas me colocaram mesmo assim, nesse culto. Na verdade, eu estava escalado para outro domingo, irmãos, mas acabou não dando certo. E hoje eu tenho o prazer de estar com vocês aqui. Até pensei em colocar uma gravata, uma roupinha mais bonita. Mas aí eu me lembrei que uns 7, 8 anos, a minha mãe ela só fazia que eu ficasse aqui na frente de suspensório, gravatinha borboleta. Então, irmãos, não faça isso com o seu filho, isso pode gerar um trauma. Não faça isso com o seu netinho, irmãos. Aí depois, no começo do culto, eu perguntei: Mateus, hoje é o culto dos jovens, dos adolescentes, você acha que eu tenho que colocar uma gravata? Ele: faz o que você quiser. Aí depois eu pergunto: não, Mateus, você acha que eu devo colocar uma gravata? Eu tô com ela aí. Hoje é mais descolado. Então, obrigado, Mateus. Segui o conselho do Mateus. Até estou com o microfone sem fio aqui porque eu me sinto mais à vontade. Pode não parecer, mas também é sempre... Estou vencendo a timidez. Não sou uma pessoa tímida, mas para determinadas situações, sim. E é um prazer, de verdade, muito grande estar aqui, ver os adolescentes crescendo. E eu também já errei muitas e muitas vezes a letra, já esqueci a letra aqui. Então, o Henrique já foi pro cutinho.
É normal, a gente vai crescendo, vai aprendendo acima de tudo o que é adorar a Deus, aprendendo o que é servir ao Senhor, que é o mais importante. E hoje eu queria contar um pouco de uma experiência que eu tive há 3, 4 anos atrás, de um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia, talvez está entre os 5 que eu mais gosto. E antes de falar quem é, eu queria dizer o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, há um mês atrás, aproximadamente, o pastor já tinha entrado de férias e ele me ligou: Wesley, você pode trazer uma palavra, dirigir o culto de oração nessa quinta-feira? Falei: posso sim, pastor. Estou livre e vai ser um prazer estar lá. E eu falei mais ou menos sobre esse tema. E de lá para cá já estava acontecendo isso, mas não parou de acontecer. Isso é uma coisa que está muito forte no meu coração, na minha mente. Então eu acredito que ainda seja tempo de eu falar sobre esse tema, que diz assim: como servir a Deus em um mundo corrompido pelo pecado. Que pena que o pastor ele não está aqui hoje, senão ele falaria: uau! Não é? Que tema! Não é verdade? Então fica a minha homenagem para ele, depois ele vai assistir. Como servir a Deus em um mundo tão corrompido pelo pecado. Mas Wesley, você que vai dar essa resposta? Você tem uma resposta para isso? Bom, infelizmente eu não tenho, mas a palavra do Senhor tem. A palavra do Senhor, que é o nosso guia, que é o guia para o nosso caminho, é o nosso mapa, onde a gente consegue ler, identificar coisas através do Espírito Santo, e ele vai passando para a gente, assim como passou para mim. Espero que passe também para você. E nós vamos estudar sobre Daniel. Antes de você abrir a sua Bíblia em Daniel, eu queria lembrar mais ou menos, bom, você pode até abrir, não tem problema. Eu queria lembrar mais ou menos em que situação que Daniel aparece aqui. Então lembre junto comigo: Daniel, ele era um judeu, que ainda muito jovem, ele fez parte da primeira deportação para a Babilônia. Então ele, junto com a sua família, foram levados escravos para lá. E ele tinha uma função. A função era trabalhar na corte, como um administrador. Só que pesquisando, eu gosto bastante de mapa, eu estava pesquisando alguns mapas em algumas bíblias que tem aqueles estudos, mapas bons para você ver. A vida de Daniel já foi difícil antes mesmo de começar o capítulo 1. Por quê? O percurso que ele fez, saindo de Judá, que ele saiu de Judá, até chegar ao Império Babilônico. Então tinha aqui o Mar Mediterrâneo à sua esquerda, ia passando por cima, Judá perto de Jerusalém, ia passando, chegando perto do rio Eufrates, ali era a Babilônia, perto do seu Império Babilônico. Irmãos, 800 quilômetros de caminhada. É isso mesmo que você ouviu. 800 quilômetros de caminhada. E às vezes a gente não quer deixar o carro encostado para ir no mercado perto de casa, né? Estou falando de mim também. Já foi uma grande dificuldade chegar até a Babilônia, onde outros problemas surgiriam, mas também a graça de Deus e a fidelidade de Daniel estaria sobre ele, para que ele fosse grande testemunha ali. Então, pode abrir a sua Bíblia, quem ainda não abriu. Daniel, capítulo 6. Aqui os irmãos irão entender mais ou menos o que aconteceu do capítulo 1 até esse 6º, que nós iremos ler um trecho dele. Então, Daniel ele já tinha se tornado extremamente importante ali na Babilônia. Já tinham passado outros reis, Nabucodonosor também já tinha passado, e ele já tinha um status muito grande ali na Babilônia. Eu quero ler com você, irmão, do versículo 1 até o 3. Antes disso, irmão, é importante frisar uma situação. Muitas vezes nós limitamos a palavra de Deus. E eu mesmo sou prova disso, porque às vezes você pode ouvir sobre um personagem e dizer, por exemplo, Daniel. O que de repente a gente pensa logo de cara? Cova dos Leões. Se você ouve sobre Davi, um pequenino que derrotou um gigante. De repente, se você ouve sobre José, você pode pensar, bom, foi aquele que os irmãos venderam como escravos. Mas não é só isso, não é verdade? A palavra de Deus em cada personagem, em cada pessoa,
existe uma grande história e isso que é mais incrível porque a palavra de Deus ela se renova cada vez que você lê. Então até mesmo os poucos que ouviram no culto de oração sobre esse tema, com certeza hoje vai ser diferente porque já foi para mim. Então eu quero ler do versículo 1 ao 3, diz assim: O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Ele mostrou logo que era mais competente do que outros ministros e governadores, até aqui. Bom, então a história, nesses 3 primeiros versículos, disseram que então era uma situação ali no governo babilônico, e o rei Dario ele resolveu dividir então o seu país em 120 províncias, talvez em alguma versão que você tem aí de satrapias. Nessas 120 províncias, ele escolheu 120 homens, e para provar então que Daniel já era grande nesse lugar, escolheu 3, e ele estava entre os 3. Qual que era o plano aqui de Dario? Era não perder nenhuma oportunidade do seu governo. Ele queria tudo. Então ele não podia perder nada. Eu acho que a gente conhece alguns países assim, não é verdade? Onde ninguém quer perder nada. Na verdade, não precisa falar de um país, e sim das pessoas. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a cumplicidade já não é mais a mesma. As pessoas pensam muito mais nelas do que em todas as outras, e isso é totalmente anticristão, né? Na igreja nós trabalhamos um pouco dessa forma, mas graças a Deus não é com esse intuito. O foco é totalmente outro. Então nós temos aqui o pastor, que é o nosso presidente. Depois temos o vice-presidente. E aí nós vamos dividindo os setores, se eu posso chamar assim. Temos de serviço que cuida da tesouraria, do Ministério de Música, do berçário, da segurança, das crianças, enfim. Só que nós fazemos isso realmente para glorificar a Deus, porque a gente entende que essa organização ela é importante para que a igreja cresça, não é verdade? Mas nesse caso não, o foco dele era somente não perder nenhuma oportunidade. Então ele escolheu Daniel para ser um dos grandes líderes. Dando sequência aqui no versículo 3, pode acompanhar comigo? Novamente vou ler do começo. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador. Bom, aqui nós entramos já em uma questão que também é muito cotidiana, infelizmente. Se não vier de Deus, nós, por conta do pecado, nós não temos coisas boas a oferecer. E sentimentos ruins vão brotando nos nossos corações. Aqui eu vejo claramente isso, porque esses governadores aqui, eles tiveram inveja. Não é verdade? Eles já pensaram, peraí, esse rapaz aqui é muito melhor do que eu. Não, vou procurar alguma coisa nele para destruir e quem sabe eu vou lá para o top 1 da corte, não é verdade? E infelizmente nós vivemos em um mundo de enganações, irmãos. Enganações mesmo. Onde todo mundo quer te derrubar, todo mundo quer te enganar. Então às vezes você vai para o mercado, se você não conferir ali a sua notinha fiscal, talvez pegaram algum dinheiro seu sem você perceber. Eu quero dizer um caso que foi bastante interessante e ruim ao mesmo tempo. Que eu tenho um celular que ele possui 2 chips, certo? Então tem 2 números de 2 operadoras diferentes. E um dia, acho que, um exemplo, dia 5 eu coloquei um valor de recarga. E dia 6 eu fui utilizar essa minha recarga, liguei para um número. E aí deu saldo insuficiente. Só saldo insuficiente. Falei, mas eu coloquei crédito ontem, eu não usei nenhuma vez. Consultei lá, verifiquei direitinho, sem saldo. Falei, não é possível. Vou ligar. E isso o irmão sabe que é um grande problema ligar numa operadora, porque você já fica esperando ali na linha um tempão. E então você precisa ser forte mesmo para ir até o final dessa ligação. Mas eu insisti, porque era um valor até que considerável, então, vou fazer essa ligação. Resumindo, consegui falar com o atendente.
expliquei aquela questão para ela. Ela falou: olha, senhor, consta aqui que o senhor ligou no número, numa seguinte operadora, no número 92 da data X. Aí eu: pode repetir para mim esse número, por favor? Ela repetiu o número. Eu falei: mas senhora, esse número é meu. É o meu outro número. Eu tenho um celular de 2 chips e esse é o meu outro número. Ah, senhor, infelizmente o senhor ligou aqui nesse número. Eu falei: a senhora não entendeu. Esse é o meu outro número. Como que eu vou ligar? Olha, por favor, Wesley. É ele. Tudo bem, Wesley? Queria falar com você. Pode falar. Não tem cabimento isso. Expliquei aquela situação. Ela, como irmão, deu uma risadinha, mas não resolveu a minha questão. Então eu falei: posso falar com o seu supervisor, por gentileza? Tá, ok, vou chamar. Aí chegou o supervisor. O que ele fez? Desligou o botão. Caiu sem querer a ligação, né, irmão? Infelizmente. Mas você percebe onde as pessoas querem te enganar de alguma forma. E não importa qual é a forma, elas querem te enganar. E aqui começou um plano contra Daniel. E a sequência desse versículo que eu não li, talvez você tenha continuado, ele diz aqui, que é o que mais me chama a atenção nesse capítulo inteiro. Mas não encontraram. Irmão, isso aqui é tremendo, porque nesse período que eu estou com os irmãos falando sobre a palavra de Deus, muito provavelmente, nesses não sei quantos minutos que irá se estender, muito provavelmente você vai ter alguma coisa em mim que você já não gosta. Vai ter alguma coisa. Mas para Daniel não encontraram nada em Daniel que pudesse danificar a sua imagem. Isso é algo para você pensar, irmão? Se de repente na sua vida você recebe um desafio, vamos lá. Olha, Wesley, daqui uma semana, vou passar uma semana com você. Daqui uma semana, se tiver tudo bem, você vai ganhar um prêmio. Será que depois desses 7 dias a pessoa vai chegar para mim e vai falar assim: olha, Wesley, realmente, sua vida, você está no céu? Porque está tudo perfeito. Não. Então isso me chama muita atenção. Eles não encontraram nada em Daniel. Mas, irmão, o plano não acabou. Não termina aí no versículo 4. Tem muito mais ainda para tentar destruir Daniel. E olha, nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo, eu entendo, irmãos, que nós temos um certo privilégio. Eu acho que o irmão concorda comigo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele faz o quê? Ele nos convence, ele nos ajuda, ele nos trilha um caminho. Muitas vezes você pensa: o que será que eu devo fazer? E você ouve aquela voz de Deus, o Espírito Santo: faça isso, meu filho. Então, de repente, no seu trabalho, você seja assim uma pessoa lá em cima. A pessoa pode olhar para você: essa pessoa realmente ela está lá em cima, e por que será, né? Isso é normal. Por outro lado, você também pode, quando eu falei com o irmão sobre inveja, eu penso que, infelizmente, isso está no nosso coração, independente de você ser cristão, ter o Espírito Santo ou não. Isso está no nosso coração, né? E a gente tem que todos os dias, quando vem esse problema, esse questionamento: será que isso é inveja? Olha, Senhor, eu não quero isso para mim. Porque às vezes você pode ver assim: ei, você viu o carro do irmão novo? E a casa que a irmã comprou lá na praia, você viu? Eu tô aqui, não vou nem mais dar o dízimo, porque eu dou o dízimo todo mês. Não tenho uma casa na praia ainda? Isso é inveja. Não é? Eu não sei se é o teu caso. Eu desejo mesmo que não seja o teu caso e nem o meu caso. Que a gente possa sempre orar para que esse sentimento de orgulho, de inveja, ele não esteja sobre nós, irmãos. Vamos seguir aqui no versículo, depois do versículo 4. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Mais uma vez eu quero ler esse. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito alguma coisa errada. Quando eu penso em Daniel, irmão, eu penso na palavra integridade e na palavra caráter. Essas duas. Eu acho que ele era um homem muito íntegro. E isso não tem a ver com os lados espirituais somente. O caráter, eu li certa vez, eu li um livro, não sei se você já leu, se já ouviu falar. Ele começa até com uma pergunta. Ele diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Alguém já viu pelo menos esse livro, esse tema? Algumas pessoas já. Quem é você quando ninguém está olhando?
E esse livro, ele trata sobre caráter. Não somente o caráter de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, mas o nosso caráter. E eu gosto muito que uma das definições que eu me lembro é que o caráter não é o que você apenas está fazendo ou vai fazer, mas é quem você é. Isso é caráter, é quem você é. E o livro vai tratando, porque é muito fácil às vezes você ser uma pessoa com teu chefe do lado. Você está ali no computador tudo certinho, olha, pois não, boa tarde, tenha uma excelente tarde, viu? Falando pro seu cliente. Aí depois que ele sai, boa tarde. Que cliente, viu? Tá louco. Percebe a diferença? É fácil, mas quando ninguém está olhando, aí que Deus prova o teu caráter. Aí que você vê quem realmente você é. E eu entendo que Daniel era uma pessoa muito íntegra. E isso está contido nessa palavra. Era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Bom, já dando sequência. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Isso me chama a atenção. A não ser que tenha a ver com a religião dele. Então, irmãos, o diabo sabe o que a gente mais ama. Ele sabe. Não é somente Deus que sabe, ele também sabe. Porque a gente demonstra. E a gente quer amar aquilo cada vez mais. E eu quero contar um testemunho pessoal, que foi onde eu li esse versículo pela primeira vez, que eu vou ler logo mais para os irmãos, que é o seguinte: não sei quantos sabem, talvez a grande maioria, mas eu trabalho com música há algum tempinho, sou músico, e certo dia eu recebi uma ligação com uma proposta muito interessante, acho que até o irmão vai se interessar. Olha, Wesley, eu sou tal pessoa, eu recebi uma indicação sua profissional, excelente, e eu gostaria que você viesse aqui no meu escritório, fica em tal lugar, nós somos tal pessoa, gostaria que você viesse aqui. E eu, opa, resposta de oração, que bênção, eu vou. Ainda falei para ele: você quer que eu vá agora, amanhã, como que é? Não, pode vir amanhã. Ok, aí eu cheguei lá, aquela coisa linda, né? Não sei quantos troféus na parede, muitas coisas mesmo, fotos, coisas lindas. E eu ali achando que era uma coisa de Deus para mim. Olha, agora vai. Porque também não é fácil ser músico no Brasil, né, irmãos? Não é fácil. A gente está sempre lutando, sempre trabalhando, mas graças a Deus ele tem sustentado todo esse tempo. Bom, ele chegou e falou assim para mim: olha, nós trabalhamos com... No caso, eu estou falando sobre o violino. Nós trabalhamos com o seguinte trabalho. Olha, o seu violino, a partir de agora, ele é um escudo. E o teu arco é uma espada. E eu... É isso, ó. Nós trabalhamos com mitologia. E aí vai funcionar da seguinte forma: você estará caracterizado, uma roupa bem legal. Nós fazemos muitos musicais e fizeram até na Broadway, uma coisa bem legal mesmo. Então a gente começa a tocar e dançar junto, tá? Então você vai tocando, agora vem a guerra e você pega o violino e ó, escudo, espada. Meu Deus. Tá, até aí tá bom, né? Mais ou menos. Aí você já começa: acho que esse negócio não era de Deus, não. Ok. E aí eu me lembrei na mesma hora, claro que guardada todas e devidas proporções, quando Jesus estava no deserto, o diabo colocou assim: olha, tá vendo isso aqui? Você sabe que é tudo meu, né? Mas eu posso te dar. Se você me adorar, eu posso te dar. E aquilo já veio no meu coração na hora. Por quê? Porque ele me mostrou a agenda daquele ano. E as maiores emissoras de televisão do país, turnê na Europa, um monte de coisa já estava fechado. Então os irmãos com certeza teriam me visto em algum lugar desse aí. Só que tem mais, para piorar. O meu nome seria Eros, o Deus do amor. Então o irmão pensa, eu lá no programa de televisão, não vou falar qual, que seria gravado em daqui duas semanas daquela data. Rapaz perguntando para mim: você quem é mesmo? Eu sou o Eros.
Quem? Não, o Eros. O Eros, Deus do amor. E aí você pensa, eu não sou Deus do amor coisa nenhuma, Deus só existe um. Que é o Deus do amor, da justiça, da paz. Esse é o Deus. Bom, tem coisa, irmão, que não precisa nem orar. Mas eu ainda fui teimoso e quis orar. Porque, irmãos, o dinheiro era bom, o negócio era bom mesmo. Era bom. Cada 3 meses de contrato, de trabalho aumentava mais R$ 600 a cada 3 meses. Já tinha um valor alto, salário fixo. Ok, ele falou assim, vem aqui assinar, é aquela coisa, né? Assina aqui, a gente já começa. Eles têm em média 20, 25 casamentos por mês. Por mês. Cada casamento ia render um dinheiro bom. Vem aqui assinar, e eu peguei a caneta, eu coloquei assim, falei, olha. E aí entrou um dos testemunhos para aquela família, que era uma família cristã. Olha, eu estou sentindo alguma coisa no meu coração que eu preciso, eu não vou assinar nada agora. O senhor me dá, por gentileza, um dia, amanhã eu te procuro. Não, Wesley, mas tem muita procura. Amanhã talvez você não esteja aqui. Falei, não, mas se for para mim, eu estarei aqui. Fui para casa, contei aquilo para minha mãe. Ela também ficou meio insegura, mas falou que a decisão era minha. E aí de teimoso, né? Fui orar, mas Senhor, será que é para mim isso? Claro que não é. E aí naquela madrugada eu abri a Bíblia. E eu li o seguinte versículo, eu gostaria que o irmão voltasse um pouco. O Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Daniel decidiu que não iria ficar impuro para comer a comida do rei e beber o vinho que o rei dava. Só até aqui. O que me chama mais atenção nesse versículo é que isso é uma decisão própria. Não foi que Deus falou para ele na hora ali, ó, voz ali audível. Daniel, não, come isso não. Mas ele tinha Deus no coração. E ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Irmão, eu entendo que esse contexto e a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela vai se revelando para cada um. Eu entendo que esse contexto não tem a ver com arroz, com feijão ou com a salada. Ou de repente o cheirinho que pode começar a subir da cantina já já. É muito mais do que isso. É uma decisão para não se contaminar com o mundo. Eu entendo que essa comida do rei, para mim, pelo menos serviu dessa forma. É não se contaminar com as coisas desse mundo. Isso é ter integridade. Eu me lembro de Marcos 7. Não vou misturar muitas histórias, mas os fariseus eles estavam chegando em Jerusalém. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam comendo com as mãos sujas. E aquilo para o judeu era totalmente fora da sua tradição. Cada refeição você tinha que lavar muito bem as mãos, para então você se alimentar. E aí eles falaram, os fariseus, olha, tá comendo desse jeito? Com a mão suja, você não sabe que isso é tradição nossa? Não pode ser dessa forma? E aí Jesus disse algo que o próprio Deus já tinha falado para Isaías. Vocês honram-me com os lábios, mas os seus corações estão distante de mim. Isso tem a ver com a integridade de Daniel. Isso tem a ver com a nossa integridade, que a gente precisa ter isso. E veja bem, os fariseus eram mestres das leis. Eles jejuavam, oravam, davam esmolas. Fazia tudo. Era tudo muito bonito para quem via. Olha, ele sabe tudo da lei. Vai lá debater com ele sobre a lei. Mas não adianta. Se você não tem o coração íntegro, o seu coração está longe. E quantas das vezes essa passagem também vem no meu coração, porque ou a gente vai ministrar através do Senhor, claro, algum louvor em alguma igreja, ou aqui mesmo, tantos anos que a gente está servindo ao Senhor. Ou o irmão pode pensar da mesma forma, quantos anos está servindo a Deus? E será que o seu coração está puro diante de Deus? Ou será que são atitudes que você tem tomado, às vezes, mecanicamente? Porque isso acontece.
Porque a gente trabalha até como uma rotina. Segunda-feira é dia de trabalho. Então domingo é dia de culto, não é isso? Que às vezes a gente tem no nosso coração. Mas para Deus não. Para Deus estar aqui, como o irmão está, todos nós aqui refletindo sobre a palavra do Senhor, é muito mais do que uma rotina. É um culto a Ele, é uma adoração. E a gente pode muito bem honrar o Senhor com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Eu lembro que esse versículo ele ficou tão marcado na minha vida que um período com amigos de outras igrejas, nós íamos ali ainda na Cracolândia, que hoje é Cristolândia. Graças a Deus tem um lindo projeto acontecendo, resgatando muitas vidas. Nós íamos todas as sextas-feiras, na madrugada, a partir da 1 da manhã até mais ou menos às 5, fazer um trabalho. Então, irmão, foi uma época que eu cresci muito espiritualmente. Porque a gente colocava o violão aqui no braço e ia andando, tocando, louvando, ministrando. Eles iam parando e a gente ia conversando. E muitas das vezes a gente estava lidando com crack, irmãos. É terrível isso. É terrível. E muitas das vezes, 95% eu posso te garantir, das pessoas que eu conheci, elas sabem quem é Deus. Elas, ou filho de pastor, neto, sobrinho, ou já foi ministro de música. Irmãos, muitos deles sabiam a Bíblia mais do que eu, e não estou exagerando, muito mais do que eu. Você pegava para debater, eles falavam, mas eu sei isso, mas eu sei isso, mas eu sei aquilo, mas eu sei isso. Então, eu só lembrava desse versículo. Meu amigo, você sabe tudo, mas a tua condição hoje, qual que é a tua condição? Você tem que decidir, como fez Daniel, e ministrava esse versículo no coração deles. Você precisa decidir não se contaminar com essas coisas, porque senão o seu destino, infelizmente, é a morte, e ela está muito próxima. E realmente, irmãos, a gente falava com eles assim, sem você ficar camuflando palavras, porque eles sabiam o que estava acontecendo. E eu entendo que isso é fé. É fé. Uma vez eu entrei num restaurante que dizia, a frase era muito interessante, que fé é você pisar onde não existe chão. É você pisar onde você não enxerga, onde você não sabe onde vai dar. Isso é fé. Talvez você hoje esteja numa cova com algum leão, que seja esse leão representado por um problema. Só que você parou de perceber que somente Deus pode te livrar daquele leão. Ou mais, talvez você entrou em alguma cova por amor a Deus. E isso é curioso, porque foi o caso de Daniel. Daniel foi assim, não foi? Ele entrou na cova por amor a Deus. Porque falaram, você vai ter que se prostrar diante de mim, diante das estátuas. Quem não fizer isso, vai para a cova. E ele foi. Então talvez você esteja nessa cova, mas você esqueceu que o Senhor, o mesmo Senhor que permitiu que você entrasse por amor a Ele, é o único que pode te tirar. Ninguém mais pode te tirar. Essa cova talvez seja um problema emocional, talvez seja uma enfermidade muito grande, talvez seja um casamento acabando. Não sei. Você sabe a sua e eu sei a minha. Mas será que a gente tem essa mesma integridade de Deus, de Daniel, a ponto de falar, porque não era simplesmente assim, eu sou cristão. Quando o Daniel recebeu a notícia, ele fazia o quê? Ele fez o quê? 3 vezes por dia, ele ia se encontrar com o Senhor nas suas orações. E muitas vezes a gente passa uma semana inteira sem ler um capítulo da Bíblia, irmãos. Sem orar. Sem tirar um tempo de oração. Porque muitas vezes nós fazemos orações que elas estão nos enganando. A gente está lá fazendo alguma coisa, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Não subiu nem pelo teto. Eu tenho certeza, irmão. Eu estou falando para mim mesmo. De coração. Eu sei que o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos um tempo com Ele. Assim como fazia Daniel. Foi lá 3 vezes ao dia, Senhor. Somente o Senhor pode me livrar disso.
Todos os dias. Somente o Senhor pode me livrar desse leão. Ou de qualquer problema. Irmão, segue um desafio para nós. Para a nossa igreja. Sermos íntegros. Termos o caráter de Cristo. Se nós somos semelhantes a Cristo, como que o nosso caráter pode ser tão diferente de Cristo? Não pode ser. E a gente consegue isso respondendo a pergunta, talvez com alguma ousadia, né? Como servir a Deus em um mundo corrompido pelo pecado? A minha resposta só pode ser essa: não se contaminar com ele. Não vos conformeis com esse mundo. Amém? Gostaria de fazer uma oração para, se você quer renovar os seus votos com Deus, se você se sente numa cova hoje com algum problema muito grande, em que pelas suas forças você não consegue mais, só que talvez você percebeu com essa palavra que é realmente: eu deixei o Senhor de lado, estou tentando resolver o meu problema, e eu não vou sair dessa cova desse jeito. Eu quero orar junto com você, irmão. Nós somos uma família e nós criamos amor um pelo outro. E eu tenho certeza que o desejo do Senhor é que essa família cresça. Assim como esses adolescentes estão crescendo. Não só em estatura, mas em conhecimento, em graça. Entendendo o que é servir a Deus, entendendo o que é estar na casa de Deus. Entendendo o que é ter um problema, mas entregar esse problema para Deus, desde tão novo. Às vezes nós somos maduros na igreja, mas somos tão infantis também. Quero orar com você, irmão, se você assim desejar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. Lemos a Tua Palavra, ouvimos o Teu Espírito Santo. E nós sabemos, Deus, o que está errado em nosso coração, assim como disse o salmista. O Senhor pode sondar os nossos corações, Deus. Nos mostre, Deus, o que está errado nas nossas vidas. Nós queremos Te servir, Senhor. E talvez hoje muitas pessoas aqui estão vivendo nessa cova, nesse problema grandioso que a gente não consegue resolver com as nossas forças, Deus. Mas que em nome de Jesus, hoje, Deus, ao estudar essa palavra, nós possamos individualmente e juntos também entregar o nosso caminho ao Senhor, buscar mais o Senhor verdadeiramente, Pai. Nós entendemos, Deus, que a Tua palavra é um mapa, é um guia para nós, só que muitas vezes nós não queremos seguir os Teus próprios caminhos. Nós queremos seguir os nossos caminhos, Deus, e nos colocamos em problemas grandes, onde não conseguimos sair. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa em nome de Jesus a Tua igreja, Pai, para que ela possa crescer, Senhor. Crescer, Deus, em conhecimento, em fé, em amor, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos porque aqui é um país livre, onde podemos vir e refletir sobre a Tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, agindo com poder, Senhor, com graça, com misericórdia nas nossas vidas, Deus. Para sempre, Deus, até encontrarmos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmão, eu agradeço muito a oportunidade. Eu posso dizer que essas palavras são de Deus, não são minhas, de verdade, porque senão eu não conseguiria nem ter falado nada. E eu desejo que antes do pós-lúdio, os adolescentes fiquem de pé, por favor, se tem algum aqui, lá na galeria. Nós queremos orar por vocês. Vem aqui, Mateus. Irmãos, os adolescentes, viu? Vi alguns irmãos aqui querendo levantar. Irmão, você não é mais adolescente, não. Vamos orar por eles. Senhor, aqui está uma nova geração disposta a Te servir, aprendendo a Te servir. Que o Senhor esteja abençoando eles, Deus, poderosamente, livrando desse mundo tão terrível, tão cruel, Deus, que está aí fora. Que assim como Daniel, Senhor, eles possam entregar sua vida a Jesus, serem íntegros, com caráter de Cristo, que não se contaminem com esse mundo, Deus, mas que, pelo poder do Teu Espírito Santo, e pelo sangue precioso que foi derramado naquela cruz, eles possam viver de acordo com a Tua vontade, ter a salvação em seus corações, em suas vidas.
E que eles possam seguir, Deus, firmes e fortes, Deus, até o dia final, onde o Senhor também irá buscá-los. Em nome de Jesus, Pai. Amém. quê?